Vamos lá, queridos, então finalizando nossas aulas de Física 3, chegamos aí à última aula, F319, estamos lá na página 94, estava confirmando aqui. Bom, quer dizer, essa última aula de fato, assim, ela é, não sei se tranquila é bem o termo, né? Mas assim, de novo o que aconteceu na Física Moderna na primeira aula. A maneira como é cobrada é muito tranquila, né? De fato, esse assunto ele tem uma profundidade bastante grande, como eu falei em Física Moderna, que é na primeira aula, tá na F318. Então, ele tem uma profundidade bastante grande, né? Aliás, pouca gente sabe disso, né? Todo mundo relaciona muito a relatividade a Einstein, mas de fato, essa aula que fala... Bom, vocês vão ver que é particularmente de efeito fotoelétrico, e o efeito fotoelétrico foi o que de fato deu o Nobel de Física para o Einstein, né? Então não foi a relatividade como muitas pessoas pensam, foi o efeito fotoelétrico, justamente o estudo, a análise desse efeito fotoelétrico. E é até bem interessante, porque Einstein, na verdade, a princípio, né, ele não conhecia a fundo as outras teorias que eram vigentes na época, e ele desenvolve uma teoria que meio que justifica tudo isso, né? Bom, de qualquer maneira, queridos, então o que a gente basicamente tem que saber? É um estudo bastante complexo, né, de mudanças de camadas energéticas e tal. Isso, a princípio, não é cobrado em prova para vocês. E o que cai é basicamente o seguinte, queridos, eu vou falar de maneira bem tranquila, que é o que vai cair e o que vocês vão acertar. Tá? E a gente vai fazer aí as questõezinhas que tem, vocês vão ver que a maneira como normalmente aparece é leve. Agora, lembra, eu vou repetir, leiam a apostila. Se você tiver inclusive um livrinho em casa, algum livro de física, é bacana você ler esse trecho do efeito fotoelétrico, aliás, da relativística também, da parte de relatividade também. Porque são matérias bem conceituais, cara. Se você acumular ali um conhecimentozinho a mais, é bacana. A UFSC, né, pode botar lá nas assertivas, nas fases 01, 02, 04, por aí vai, eles podem botar alguma parte mais teórica, de forma que se você tiver uma gama de conhecimento um pouquinho maior, cara, vai te ajudar. Vai te ajudar, beleza? Então, assim, resumindo, queridos, tentando traduzir de maneira simples para vocês. Imagina que você tem um metal, uma placa de metal, e você liga uma luz ali em cima daquele metal. É mais ou menos essa a ideia. A gente já começa falando da luz com uma possível dualidade, né, que pode ser dada de vocês, da dualidade partícula-onda. Né? Quer dizer, dentro desse estudo da luz, né, dentro da quântica, a gente tem aí essa dualidade em função da luz se comportar ora como partícula, e a gente até fala que essa partícula seriam os fótons e tudo mais, ora como onda, dependendo ali da situação, da observação, do experimento que você faça. Então, queridos, voltando lá ao nosso experimento, né? A gente tem uma chapa metálica e você liga ali uma radiação luminosa em cima daquela chapa. De maneira bem simples, galera, o que acontece é que essa inserção, essa incidência, né, de luz sobre a placa metálica faz com que alguns elétrons recebam ou não pacotes de energia, né, quântons de energia. Esses quântons de energia fazem com que haja a possibilidade de elétrons saírem dali, né, ou fotoelétrons, né, saírem daquela chapa. É mais ou menos a seguinte ideia, galera. Pensa um pouco em química, você tem lá um átomo. Se eu dou energia para esse átomo de repente, né, e quem absorve essa energia é o elétron da última camada, a tendência é que a gente teria um aumento no raio atômico, até possivelmente a liberação daquele elétron. E assim, o efeito fotoelétrico ele acaba funcionando dessa forma. A luz está carregando um pacote de energia e ao incidir na chapa metálica, há essa possibilidade de um elétron absorver essa energia e com a absorção dessa energia ele se desprender dessa chapa metálica. E com esse desprendimento a gente acaba gerando ali a ideia de uma corrente, de um fluxo elétrico, já que está tendo movimentação de carga. Quer dizer, queridos, com a incidência, repetindo, da luz, a gente acaba produzindo sim a ideia de diferença de potencial elétrico, e essa diferença de potencial elétrico faz ali o carregamento desses elétrons. Assim, de maneira geral, é isso, né? É isso que vocês têm que saber. Mais uma vez, recomendo que vocês façam uma leitura da apostila com certeza absoluta. E se por acaso você tiver um livro em casa, acho bacana de você ler também, né? Ler ali, de repente, tópicos de física ou alicerces. Que é mais livro bacana aí? Bom, tem vários livros, né? É porque eu estou caçando ali, eu estou olhando ali pro ladinho, porque temos o livro também do Ser Protagonista, procurando ali. São livros muito bons, cara. Por acaso eu tenho aqui, são livros que eu considero bastante. Né? Quando eu me mudei do Rio para cá, eu selecionei quais coleções eu queria trazer, quais eu iria doar. E aí eu fiquei com as que eu acho mais relevantes, que eu acho mais bacanas. Eu tenho um bocado de livro de física. E aí essa coleção, por exemplo, é uma coleção bem atual e eu gosto da maneira como ela aborda, né? Ser protagonista. Enfim, não importa, cara. Se tem lá uma literatura em casa, se usava no colégio, ou mesmo sendo um pouco antiga, ela vai ter lá essa parte de efeito fotoelétrico. Eu acho bacana você ler, você dar uma assimilada e ver como é que é a visão, né, teórica desse sistema. Aqui na aula, como vocês vão perceber até pelas questões, a gente tem uma visão bem prática, né? Bem, enfim,
bem de contas, digamos assim, né? Agora, no geral, o que eu tentei passar para vocês, né? Aliás, que eu tentei não, que eu passei de fato para vocês e vai ficar aí no sangue é: você ligou a luz, você ligou a radiação, a chapa metálica, de alguma forma, né, vai absorver essa radiação, vai absorver essa energia que a luz transporta, e essa energia absorvida vai servir lá para liberar, digamos assim, esse fotoelétron, ou melhor, esse elétron lá da placa, e aí sim a gente vai ter lá essa ideia de corrente elétrica produzida. Tudo bem, queridos? É como se você tivesse uma chapa ali fotossensível, seria essa a ideia. Tranquilo? Suave? Bom, queridos, o que a gente tem que saber, então, dessa parte toda? Eu vou fazer um pouco diferente do que eu fiz nas outras aulas. Nessa matéria, nesse assunto, eu vou direto para as questões, e juro, vocês vão entender o porquê. As duas questões, né, tem A, B, C, eu estou aqui olhando para a apostila, por isso que eu falei de, enfim, as duas questões, elas têm A, B, C, e elas vão abranger completamente as fórmulas, né, os assuntos que vão ser cobrados. Tranquilo? São duas equações, né, uma equação relacionando a energia que a luz carrega, lembra que eu falei do pacote de energia que a luz carrega? Uma vai calcular esse pacote de energia que a luz carrega, e a outra vai estar associada a quanto de energia você precisa para liberar aquele fotoelétron, aquele elétron da chapa metálica da placa metálica. Então, é basicamente isso. São duas equações, né, não são muito difíceis, e a gente vai aplicá-las, beleza? Então, vamos direto, queridos. Pega lá. Bom, acho que seria bacana, né, queridos, nesse momento. Ah, professor, vai direto para a questão? Vou. Mas se você quiser dar uma sedimentada no conhecimento antes, lembra que eu falei? Dá uma lida na apostila, dá aquela lida bacana, dá uma passada de olho num livro qualquer. Se você quiser, antes da gente resolver a questão junto, faz isso, né? Dá uma pausa, dá uma olhadinha ali, vê bonitinho e tal, lembra do que eu acabei de conversar, né? Dessa incidência de luz e a absorção de energia e tudo mais. E aí eu acho que fica relativamente mais tranquilo também. Mas vamos direto para a questão e as equações já vão aparecer naturalmente dentro da questão, beleza? Então estamos lá na questão de número 1, queridos. Questão número 1 fala pra gente o seguinte: uma lâmina. Ah, quer dizer, já vou chamar a atenção, tá? As contas que vão aparecer aqui, e aliás no concurso também tendem a ser bem feias, porque tem uma constante que tem um valor bem horroroso, cara, que é 6,63, 10 menos 34, enfim. As contas eu já me adiantei e já fiz todas elas, claro, pra gente otimizar o nosso tempo, beleza? Mas na hora da prova, galera, não vai ter muito jeito, você vai ter que suar a camisa ali e fazer essas questões, melhor, essas contas de maneira mais aproximada ali possível, até para você tentar não gastar tanto tempo assim. Mas vamos nessa, questão 1. Ah, estamos na página 94, beleza? Uma lâmina de sódio, Na, é iluminada com radiação de comprimento de onda 300 nanômetros. A função de trabalho do sódio vale 2,28 eletronvolts. Queridos, primeira coisa que a gente tem a observar: que diabo seria essa função de trabalho? Bom, vem lá do nosso estudo, do nosso amigão Alberto, né, o Alberto Einstein, estou brincando, Albert Einstein, né, queridos? E a função de trabalho nada mais seria do que a energia necessária para que você consiga o desprendimento de um fotoelétron ou ainda de um elétron. Ou seja, qual é a energia mínima que a minha radiação luminosa deve carregar, aquele pacote de energia, né, deve carregar para que eu tenha o desprendimento de um elétron da minha chapa metálica? É isso que a gente chama de função de trabalho. Então pensa que essa função trabalho, né, quando ele cita ali na questão, nada mais é do que a energia mínima para desprender, né, a minha partícula elementar ali, o meu elétron da chapa, beleza? Então ele fala ali 2,28 eletronvolt, significa dizer que eu preciso de 2,28 eletronvolt no mínimo para soltar esse elétron lá da minha plaquinha, dessa lâmina de sódio que ele está sugerindo aí. Bom, vamos lá. Letra A, ele quer a frequência de corte. Professor, como assim frequência de corte? Galera, a energia que a gente carrega na luz, lembra que eu falei as quantidades, os pacotes de energia que a gente carrega, eles vão ser calculados através de uma equação que é dada por E igual a H vezes F. Energia é igual a H. H é o que a gente chama de constante de Planck. Está aí na apostila, se você olhar lá embaixo, ele dá H como 6,63 vezes 10 a menos 34 joules. Então, de fato, né? Desculpa, joule segundo, até ali errado, né? Mas é joule segundo. Por isso que eu até parei para ver, tá faltando um Szinho aí. Mas enfim, não importa. E é a constante dentro da função. Como assim, professor? Reparem que o que vai interessar para mensurar a energia que eu carrego nesse pacote não vai ser propriamente em si a intensidade, né? E sim a frequência da luz que eu estou transportando. E aí você lembra, cara, quanto maior a frequência, ou seja, se a gente trabalha com uma frequência grande, a gente está indo lá para as bandas, estou pensando na luz visível, tá? Da ultravioleta, e uma frequência pequena está ali nas bandas da luz vermelha, né? Traduzindo, a luz violeta ela tem mais energia, coisa que a gente já havia comentado outrora, isso já até foi questão de Enem,
né? A gente sabe que a luz azul, a luz que pende mais para o lado violeta ali, ela é uma luz mais, entre aspas, né, quente. Eu até dei um exemplo para vocês na aula da chama, né? A chama azul, a chama do maçarico, ela é a chama mais aquecida, mais quentinha do que aquela chama vermelha, né? E aí entra um pouco até nisso que a gente está conversando agora, quer dizer, quanto maior a frequência, mais energia, quanto mais energia, teoricamente, ele mais calor, né? É uma boa maneira de você associar essa equação. E o H, obviamente, vai ser a constante. O que ele fala ali na letra A, a frequência de corte, é o seguinte: qual é a menor frequência de luz que vai incidir nessa placa e liberar, né, o meu elétron, o meu fotoelétron? Ah, professor, como é que eu vou saber? Lembra o que ele falou no enunciado, queridos? Ele fala lá, ó, a função de trabalho do sódio vale 2,28 eletrovol, ou seja, a energia mínima que você tem que carregar nesse pacote aí da luz para que eu libere, né, a partícula elementar é 2,28 eletrovol. E eu quero saber a frequência que corresponde a essa energia. Galera, entenderam a ideia? Viu como é que é fácil? Ele deu a energia, ele deu a constante, ele quer a frequência de corte, que é justamente esse Fzinho associado a essa energia mínima, à função trabalho. Bora ou não, queridos? Tranquilo? Bom, vamos juntos, vamos devagarinho, vamos com suavidade no coração. Energia, jovens, ele fala ali na questão 2,28 eletrovol. Queridos, ele fala, até na questão ali, ele bota, né, no começo ali dos dados, mas não precisaria, tá? Eletrovol, elétron, lembra que é a carga elementar que tem como carga lá 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, 1 eletrovol, na verdade, corresponde a esse valor mesovolt, né? Essa é a ideia. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que trabalho é igual a DDP vezes carga. Trabalho é igual a U vezes Q. DDP, volt, carga, coulomb. Então, quando eu falo eletrovol, na verdade é a energia associada a um elétron em 1 volt. Só que um elétron tem 1,6 10 a menos 19. E aí fica 1,6 10 a menos 19 joules. Tranquilo ou não, queridos? Então, se o cara na questão dá lá 2,28 eletrovol, basta pegar o 2,28 e multiplicar pelo que seria a carga do elétron, que é 1,6 10 a menos 19. Isso vai ser igual a constante de Planck, né, que é esse Hzinho aí, como eu falei, número feio, né, mas 6,63 10 a menos 34, e a gente vai calcular aí essa frequência de corte. Bom, queridos, vai ficar 2,28 sobre 6,63 vezes 10 a 34, né, passa para cá ficar positivo, e 10 a menos 19. Galera, a conta é feia, a conta é horrorosa, mas como eu disse para vocês, eu já fiz, né? Eu fiz aqui já bonitinho. Mas a conta que você tem que fazer é essa, 2,28 vezes 1,6 divide por 6,63. Isso vai dar, queridos, só para vocês saberem ali, dá 0,55, beleza? Essa conta aqui, 2,28 vezes 1,6 dividido por 6,63, dá 0,55. Obviamente me adiantei, né, queridos? Não tinha como fazer essa conta aqui direto. E o resto a gente consegue fazer aqui direto. 10 a menos 34, passa para cá, fica 10 a mais 34. Com 10 a menos 19, isso dá 10 a 15. Quer dizer, é 34 menos 19, que seria 15. Beleza? Isso em hertz. Ah, professor, eu não escrevi assim não. Eu botei lá 5,5 10 a 14. Pode ser? Pode ser, queridos. Tudo bem. Essa seria a frequência de corte. Seria a menor frequência que eu posso ter para liberar ali, né, o meu eletronvolt. Desculpa. Meu fotoelétron, beleza? Tranquilo, gente? Entendeu a ideia? É fácil, não é difícil, tá? De novo, vocês vão ler a apostila, vou ser chato nisso, porque eu quero de fato que vocês leiam a apostila. Né? Que vocês deem uma analisada até histórica mesmo, poderia, acho que não tem muito esse perfil, mas poderia ser cobrado de alguma maneira, tá? De novo, é um assunto, né, que ele acaba sendo cobrado de forma tangencial. Essas fórmulas que eu estou botando aqui, vocês vão ver que vão se repetir, provavelmente, na questão 2, né? Aliás, vão se repetir na questão 2. Então, não foge muito disso, tá? Vocês têm que conhecer mais ou menos essa ideia de absorção, saber quem é mais quente, quem é mais frio e tal. Mas a ideia geral é essa, beleza? Bom, continuando, queridos. Letra B. Ele quer o comprimento de onda de corte. Queridos, comprimento de onda de corte, olha só. A gente acabou de calcular a frequência. Como é que eu relaciono frequência e comprimento de onda? A formulazinha de ondas, queridos, ó. V igual a lambda vezes F. A velocidade, galera, para qualquer pulso eletromagnético, a princípio no vácuo e no ar, é 3 vezes 10 oitava. Professor, eu tinha que decorar isso? Galera, não, está escrito na questão, ó, C igual a 3,00 vezes 10 oitava. Então, de fato, eu não precisava, tá?
Isso vai ser igual a lambda, que é o que a gente está buscando, e a frequência está aqui, 0,55 vezes 10 a 15. Né? Queridos, mais uma vez a gente vai ter que fazer essa conta bonitona aí. Né? Vai ficar lá, lambda igual a 3 sobre 0,55. Deixa eu colar aqui de novo. 3 sobre 0,55, queridos, dá 5,45 vezes a potência de 10. Aí essa mole a gente faz aqui, ó, 10 a 15, passa para cá 10 a menos 15, com 10 oitavo, 10 a menos 7. Beleza? Se você escrever de uma forma que aparece bastante em provinha, em concursos, queridos, olha assim, ó, lambda anda duas casas aqui, vai ficar 545, e ele ficaria 10 a menos 9, que é a mesma coisa aqui, nanômetro. Beleza, queridos? Tranquilo? Então, começa a reparar, né, que, na verdade, a gente está falando de onda. É claro, a gente está falando de luz, né? Então, a gente continua associando a ideia de V igual a lambda F. A gente viu isso lá atrás, vai se repetir agora, a gente vai continuar vendo. V igual a lambda F aparece bastante, só que normalmente de forma associada com as outras equações. Repara, a gente vai fazer isso em outra questão, se não for a memória, mas que eu poderia, por exemplo, pegar aqui, né, a função V igual a lambda F, isolar a frequência, né, a frequência é V sobre lambda, e substituir aqui em cima. Né? De forma que eu teria que a energia é igual a constante de Planck, que é H, vezes a velocidade sobre o comprimento de onda. Né? E é interessante saber disso, né? Quer dizer, a energia ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Interessante, né? Mas de qualquer maneira, queridos, repara que a gente está associando então essa nova formulazinha que a gente aprendeu agora, essa equação aí que dá para a gente a quantidade de energia que a luz transporta, com uma equação que a gente já trabalhou várias vezes outrora, que é a parte de ondas, né? V igual a lambda F. Fechado? Tranquilo? Bom, vamos nessa. Letra C. Ele quer a energia total dos fótons incidentes em elétron-volt. Queridos, entra no que eu acabei de conversar, na verdade, né? Acabei me adiantando um pouquinho. Olha só, se energia é igual a HF e V é igual a lambda F, eu posso juntar essas duas equações, ó, V lambda F e E igual a HF, e tirar que a frequência é V sobre lambda daqui. Se a frequência é V sobre lambda, substituindo aqui, eu teria que a energia será igual a lambda vezes V. Que lambda aqui, professor? Tá doidão? Vamos lá, gente. É H. Né? Agora sim, sobre lambda. Né? Então essa equaçãozinha aqui é interessante também. É a mesma equação, a gente só está trocando com a equação de onda. Né? Assim, está substituindo, na verdade, a relação da equação de onda. Por que isso? Repare que lá no enunciado, queridos, ó, uma lâmina de sódio, blá blá, é iluminada com radiação de comprimento 300 nanômetros. Ele já me dá o comprimento. E ele está pedindo a energia que esses fótons estão carregando. Né? Então, eu tenho o comprimento e quero saber a energia. Eu poderia, óbvio, tá, gente, calcular a frequência, fazer V igual a lambda F, achar a frequência e essa frequência assim substituir na equação de energia. Você poderia fazer isso? Claro que poderia. Né? Mas eu acho que a chance de errar em conta é um pouquinho maior. Acho, opinião minha. Beleza? Tranquilo? Bom, jovens, e aí, para arrematar? A gente teria então energia, que é o que a gente quer. Constante de Planck, estou pegando aqui, tá, queridos? 6,63, 10 a menos 34. Velocidade do pulso eletromagnético, no caso a luz ali, 3, 10 oitavo. Comprimento de onda dado na questão, ele dá, ali, 300 nanômetros, né? Então, 300 vezes 10 a menos 9. E só para arrematar, queridos, eu vou botar direto aqui. Tá? Não se percam não, qualquer coisa olha com carinho ali e reassista o vídeo. Mas ele pede na questão a energia total dos fótons incidentes em elétron-volt. E se eu fizesse essa conta aqui do jeitinho que está, eu acharia em joule, beleza? Por quê? Eu estou com a constante de Planck em joule segundo, eu estou com a velocidade em metro por segundo, e eu estou com lambda em metro, né? Eu já passei de nanômetro para metro. Então, isso aqui apareceria em joule. Só que ele pede eletrovvolt, queridos. E como é que eu passo de joule para eletrovvolt? Eu divido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, só para lembrar, queridos, por que apareceu esse 1,6 10 a menos 19? Porque eu estou passando de joule para eletrovvolt. Não confundam, não faz parte da fórmula, não é da fórmula, tá? Eu simplesmente estou fazendo a conversão. Se ele tivesse me pedido em joule, isso aqui não existiria. Esse 1,6 vezes 10 a menos 19 não existiria. Beleza? Queridos, fazendo a conta, a gente chegaria aí, e olha que conta interessante seria na da prova, né? 6,63 dividido por 1,6. Por que eu estou dizendo isso?
porque o 3 desse 300 aqui mata esse 3 aqui. Né? E 6,63 sobre 1,6, ó, já vou colar, dá 4,14. Então 6,63 sobre 1,6 dá 4,14. Eu cortei esse 3 com 3, não tem mais nenhum número para fazer conta. O resto são potências de 10. Então vamos fazer as potências de 10, queridos. Ó, sobrou 100 aqui, ficou 10 a menos 7. 10 a menos 7 com 10 a menos 19, 10 a menos 26. 10 a menos 26 passa para cima como 10 a mais 26. 10 a mais 26 com 10 a oitava fica 10 a 34. 10 a 34 com 10 a menos 34. Não sobra nada. Então a gente já chegou na resposta aqui em elétron-volt. Queridos, eu já estou pressupondo que alguns de vocês ficaram com um pouquinho de dúvida. A vantagem do vídeo é essa, galera. Você pode dar pausa, rever, voltar e tudo mais, né? Ficou em dúvida em conta ali, é só voltar e ver direitinho. Mas lembrando, eu só desenvolvi essa fórmula, H está aqui, velocidade está aqui, o lambda está cá, e esse 1,6 vezes 10 a menos 19 está aparecendo em função de eu converter o que estaria em Joule em elétron-volt. Beleza? Tranquilo? Fácil, queridos. Tudo bem? Tudo numa nice? Sim. Continuando, devagarinho, tá? Letra. Questão 2. Bem suave, tá, gente? Bem suave. Na questão 2, ele traz pra gente o seguinte. A função de trabalho do potássio metálico vale 2,24 elétron-volt. Galera, eu vou repetir exatamente o que eu falei no 1, mas é para fixar. O que é essa função de trabalho aí que Einstein determina pra gente? A função de trabalho nada mais é do que a quantidade de energia que você precisa para liberar o fotoelétron, para liberar a partícula elementar daquela placa. Ou seja, a quantidade mínima que minha luz tem que carregar para liberar partícula ali naquele negócio. É essa a ideia. Então, quando ele fala lá que a função de trabalho do potássio vale 2,24 elétron-volt, é porque eu preciso que a luz carregue pelo menos 2,24 elétron-volt para que eu tenha aí liberação, né, dentro daquela plaquinha de potássio. Beleza? Iluminando-se uma lâmina de potássio com luz de comprimento de onda 480 nanômetros, determine. Letra A. O comprimento de onda de corte lambda zero do potássio em nanômetros. Queridos, muito semelhante à letra A que a gente falou ali em cima. Qual é a diferença? Na letra A lá de cima, ó, letra A aqui, aqui, difícil, hein? Letra A ali, a gente queria a frequência. Agora ele quer o lambda, ou seja, é o conceito que a gente trabalhou na A, mas usando a formulazinha aqui da letra C. Uma forma que já relaciona, né, energia e comprimento de onda. Então olha que tranquilo, queridos. Letra A energia vai ser HV sobre lambda. Professor, não, onde é que se tirou essa fórmula? Lembra, energia é constante de Planck vezes frequência. Mas frequência é velocidade sobre lambda, através da equação de onda. Substituindo, a gente tem que energia é constante de Planck vezes a velocidade sobre o comprimento de onda. E aí, queridos, a gente tem todos os elementos. Energia, ó, nessa questão ele não dá, mas eu vou usar o do outro item, né? 6,63. 10 a menos 34. A velocidade, queridos, de novo, velocidade da luz, né? Então 3 vezes 10 oitava. E o comprimento de onda é o que a gente vai descobrir. Trocando de lugar esses dois caras, queridos, ó, o comprimento de onda vai ser 6,63, ainda não fiz a conta, com 10 a menos 34, vezes 3, 10 oitava. E a energia passou lá para baixo, queridos. Olha, essa energia aqui veio aqui para baixo. Só que a energia é dada. Ele fala que essa energia mínima, né, a energia, digamos assim, de corte, o menor valor que eu posso ter para desprender lá o elemento, é 2,24 elétron-volt. Então, ó, 2,24 elétron-volt. Professor, por que apareceu 1,610 a menos 19? Pelo mesmo motivo aqui de cima, ó, queridos. Eu estou convertendo de elétron-volt para joule. Mesma coisa aqui, ó, estou convertendo de elétron-volt para joule. Fazendo essa continha, a gente chega a um lambda, vamos colar. Essa conta vai dar a bagatela de 5,5 vezes 10 a menos 9. Né? 5,5 vezes 10 a menos 9? Não, seu bocão. 5,5, 10 a menos 7. Né?
Ah, pessoal, não entendi muito bem. Cara, eu vou tentar fazer a conta aqui rapidamente, mas eu tenho certeza que não vai sair tão fácil quanto foi ali. Mas 163 vezes 3 dá 19 alguma coisa. Dá 19 blá blá blá. 2.24 vezes 1.6, cara, deve dar alguma coisa próxima de 4 ali. Né? Então tu vê, fica alguma coisa próxima de 20 sobre alguma coisa próxima de 4. Beleza? Então a gente sabe que de fato 20 sobre 4 dá 5, dá alguma coisa próxima de 5. Lógico que na hora da prova você vai fazer com mais precisão. E as potências de 10? 10 a menos 19 passa para cima, fica 10 a mais 19. Com 10 oitava, fica 10 a 27. 10 a menos 34 com 10 a 27, 10 a menos 7. A gente poderia reescrever, na verdade, esse lambda como sendo 550 nanômetros, né? Por quê? Porque nanômetro é 10 a menos 9. Então eu ando com a casinha aqui, né? 2, né? 550, 5,5 para 550, né? Duas casas, a gente fica ali com o nanômetro. Beleza, queridos? Acho que ele nem pede isso, né? Ah, não, ele pede nanômetro, de fato. Então você tinha que fazer isso, beleza? Tinha que passar ali para 550 nanômetros. Cara, eu tô olhando aqui na tela, minha letra ficou muito horrorosamente feia, mais feia que normal. Deixa eu melhorar isso aqui. Ó, queridos, 5,5 vezes 10 a menos 7, acho que dá para ler legal. Então o lambda fica 550 nanômetros. Deixa eu ver se ficou melhor. Ah, agora sim, ficou melhor. Beleza, gente? Sossegado? Então, de novo, é a aplicação da fórmula de novo, mesma coisa, né? É igual a HF, aquela equação lá da energia, da quantidade de energia que o meu pacote de luz está carregando. E associando a V igual a lambda F. Nenhuma novidade. Tranquilo? Letra B. Na letra B, jovens, ele pede pra gente a energia cinética máxima dos fotoelétrons emitidos em eletronvolt. Galera, aí vem a ideia da função de trabalho, a equação que faltava a gente comentar, né? Porque além da E igual a HF, além dessa energia, a gente tem outra equação associada ao desprendimento em si. E a equação é fácil, né? A gente fala que a energia, né, que a luz carrega, ela vai se dividir em duas funções, basicamente. Ela vai se dividir na função trabalho e ela vai se dividir na função energia máxima. Eu escrevi dessa forma, queridos, porque na apostila, lá na página 94, é isso? É, na página 94, ele escreve dessa forma. Agora, se vocês olharem em livro, também pode aparecer de uma maneira um pouco diferente, que, aliás, é a maneira que eu gosto de que vocês lembrem. Tá? A energia total ela vai ser utilizada para desprender o elétron, e a ideia é, o que sobra é absorvido por ele, na forma de energia cinética. Então, essa energia máxima que aqui aparece, nada mais é do que a energia cinética máxima que o elétron vai absorver. Ou seja, ele absorveu para se desprender. É mais ou menos a seguinte ideia, ele absorveu como se fosse para aniquilar o potencial dele. Pensa dessa forma, né? Então a gente está tirando o potencial. Mas sobrou um plus, sobrou um a mais. O que vai acontecer com esse a mais, queridos? Um a mais é utilizado na forma de energia cinética, é velocidade. O elétron ganha velocidade. Fechado ou não, queridos? Então, de novo, a energia que a luz carrega ela vai ser convertida na função trabalho, que é para o desprendimento do fotoelétron, né, para o desprendimento daquela partícula, e o restante fica aí na forma de energia cinética. Fechado? Tranquilo? Outra maneira de escrever, queridos, é escrever esse E aqui na forma de HF. Né? Afinal de contas, está lá em cima na equaçãozinha de energia. Então, HF é igual a trabalho mais essa energia máxima, essa energia cinética máxima. Beleza, queridos? Fácil? Light, né? Aliás, justo. Se eu não tiver aqui sobra, toda a energia é aquela utilizada para a função trabalho, para o desprendimento. Foi o que a gente viu, né? Quando a gente pedia lá, a frequência de corte, a gente faz o uso da energia apenas suficiente para a função trabalho, para a função lá de desprender o elemento. Caso eu tenha excesso de energia, minha luz está carregando mais energia do que o necessário, o que sobra depois do desprendimento é convertido em energia cinética, né? Essa é a ideia. Fechado, queridos? Bom, voltando à questão. Ele quer justamente a energia cinética máxima dos fotoelétrons emitidos. Ele quer esse cara aqui. Com o seguinte detalhe. Olha que tranquilo, queridos. Ele quer essa energia máxima. Ele, na questão, galera, já deu a função trabalho, está lá em cima, ó, 2.24 eletronvolts. E ele fala para a gente na questão qual é o comprimento de onda. Caraca, professor, então como é? Eu vou pegar esse cara aqui, ó, esse HF, e vou reescrevê-lo na forma de comprimento de onda. Professor, mas eu não sei fazer isso. Cara, para de mentira. Você já fez aqui. E cadê? Você já fez aqui. Fechado ou não? A gente vai repetir essa relação. De novo. Né? Então fica lá. H vezes
velocidade sobre lambda menos a função trabalho. É isso. Ou seja, é o que eu carrego menos o que eu vou utilizar para desprender lá no meu sistema, desprender a minha partícula elementar no meu sistema. Fácil, queridos. Isso aqui não é um N não, isso aqui é um H, tá? Ficou feio ali, mas é um H. Tudo bem? Vamos substituir os valores, gente. Energia máxima é o que a gente está buscando. Essa energia cinética máxima que eu vou ter. O H, 6,63, 10 a menos 34. Velocidade, 3, 10 oitava. Sobre lambda. Queridos, ele dá um lambda. Cadê? Estou procurando aqui. Ah, lá em cima, ó. 480 nanômetros. Então, 480 vezes 10 a menos 9. E aí, aquele cuidadinho que tomamos aqui em cima, né? Se eu deixar a energia dessa forma aqui, eu estou achando energia em joules. Vamos passar isso para eletronvolts. Ah, professor, por que você vai passar? Porque ele pede a energia cinética em eletronvolts, beleza? Então, aqui, 1,6, 10 a menos 19, menos a função trabalho, que é 2,24, né? Aliás, está aqui em cima, 2,24, beleza? Repara que isso aqui todo mundo já está em eletronvolts, beleza? Queridos, essa continha aqui toda, né? É uma bela conta. 6,63 vezes 3 dividido por 4,8 vezes 1,6. Cara, de curiosidade, né? 4,8 porque eu botei 4,8 vezes 10 menos 7, tá? 4,8 se você cortar com 3 dá 1,6, né? Eu ficaria 1,6 ao quadrado e 6,63 sobre isso. Enfim, eu já fiz a conta, vou dar aquela coladinha aqui. Essa conta dá 2,59, tá? 6,63 vezes 3 sobre 4,8 vezes 1,6 dá 2, deixa eu confirmar, isso mesmo, 2,59. Barulhinho chato. 2,59, esse 2 ficou horroroso, né? Mas enfim, 2,59. Deixa eu reescrever de uma forma, senão não vai caber aqui, queridos. Ó, voltando. Essa continha toda aqui dá 2,59. Beleza? Fica melhor assim. E a potência de 10. Lembra que ficou 10 a menos 7 aqui, tá, queridos? Aqui embaixo ficou 10 a menos 7. Porque eu peguei 480 e botei como 4,8 no 10 a menos 7. Com 10 a menos 19 ficou 10 a menos 26. 10 a menos 26 com 10 a oitava, de novo 10 a 34. Com 10 a menos 34 morre. Então sobra só de fato 2,59 eletronvolts. Então 2,59 menos 2,24, a gente acha aí 0,35 eletronvolts. O barulho chato da Peleste. É porque vocês não vão ver, né? Mas, cara, vou mudar esse quadro. Esse quadro não tem. Beleza, jovens? Tranquilinho? 0,35 eletronvolts. Então, só para dar uma recapitulada. Nessa questão, letra A, igual que a gente falou antes, ele pede, só que ao invés agora da frequência de corte, o lambda de corte, né, o maior valor de lambda possível. Falo maior porque a energia e o lambda são inversamente proporcionais. Tá? Então, na verdade, se eu tiver um lambda menor que esse, eu consigo desprendimento. Aliás, é o que acontece, né? Repara que a gente achou que o lambda de corte é 550. E na questão, ele dá como 480 o lambda dessa luz aí, essa radiação emitida. Mostrando que a gente vai ter uma sobra, né, de fato. E teve a sobra, né? Enfim. E na letra B, ele faz essa associação com a função trabalho e a energia que o meu sistema carrega. Lembrando, né? Eu tenho lá a função trabalho como sendo a energia mínima para ter o desprendimento. Se eu carrego, né, na minha luz uma energia maior que essa função trabalho, o que sobra é utilizado em energia cinética, é aproveitado em energia cinética, digamos assim. Você poderia até calcular essa velocidade de viagem aí do nosso fotoelétron, né? É só pegar essa energia e igualar a mv ao quadrado sobre 2. Fechado ou não, queridos? Beleza? Então, jovens, para a gente arrematar, bom, dá pausa se precisar, para poder copiar e tudo mais. Mas voltando, queridos, a gente fecha com isso todos os nossos assuntos. Fechamos a Física 3. Vou repetir o que já falei em outras aulas, né? Agora, na sexta-feira, a gente vai tirar dúvidas. Então, como é véspera da UFSC, galera, eu recomendo que vocês cheguem já com dúvidas assim, bem voltadas. A gente vai fazer uma revisão bem aberta,
Eu não quero ninguém estressado para a prova de sábado, né? Óbvio. Mas assim, seria legal que vocês levassem dúvidas, claro, né? Não necessariamente de Física 3. O ideal seria que fosse, mas professor, acabou ficando uma dúvida ali de Física 1, que na segunda-feira eu não consegui tirar, ou de Física 2, que na quarta-feira eu não consegui tirar. Enfim, cara, a ideia é que eu possa, né, ajudar vocês de qualquer maneira. Professor, eu estou com uma dúvida de português, você pode me ajudar? Cara, eu posso tentar, eu não garanto. E se eu não souber, eu vou te falar, meu irmão. Melhor não me meter não, que eu posso acabar te ensinando errado. Mas se eu souber ali, eu vou te ajudar, claro. Vou tentar te ajudar da melhor maneira possível. Tranquilo, queridos? Então, de novo, são só 2 questões, a aula bem light. Leiam, né, a sua apostila, assistam essa aula de novo e, se possível, né, dá uma olhadinha ali em algum livro que você tem em casa. Galera, qualquer livro, não existe livro que, assim, que vai subtrair seu conhecimento. Né? O máximo vai acontecer, de repente, o livro tem uma linguagem um pouco mais intrincada, mas ele não vai, assim, te atrapalhar. Ele vai ali, de repente, te explicar menos, né? Mas a ideia é que o livro não vai te atrapalhar de forma alguma. Tá? Tranquilo? Então, cara, sendo chato, né? Queridos, estamos terminando a aula, você já assistiu essa aula. Você vai voltar agora, você vai ler a apostila, vai assistir essa aula de novo, que é uma aula relativamente curta, e, se tiver, se possível, dar uma lidinha no livro. Fechado, queridos? Tranquilo? Então, recapitulando. Efeito fotoelétrico é justamente essa conversão, né, da radiação luminosa ao ser absorvido por uma chapa metálica ali. Eu falo de chapa metálica porque é o princípio geral, mas ao ser absorvido ali por uma chapa, né, liberar elétron, ou seja, essa luz ela carrega um pacote de energia que de alguma maneira é absorvida, né, que vai ser absorvida pelo elétron. O elétron, ao absorver essa energia, ele se desprende daquele sistema e ele pode se desprender desse sistema ganhando energia cinética. Resumindo, fórmulazinha que tem que estar na cabeça. Tem que estar na cabeça. É igual a HF, é quanto de energia de fato minha radiação carrega. Então, energia é igual a constante de Planck, normalmente dada na prova, vezes a frequência da radiação que você está analisando. O V igual a lambda F não é uma fórmula nova, é a fórmula de lá de onda, pois isso já está no sangue, de forma que essa dedução aqui ela também não precisa ser decorada. Você tem que lembrar do E igual a HF, beleza? E a gente finalizou falando dessa equaçãozinha aqui, que a energia carregada lá pela radiação, ela vai ter 2 finalidades. Desprender o fotoelétron e, barra ou, né, claro, os dois podem acontecer junto, mas ser ali absorvido na forma de energia cinética e esse elétron lá vai ganhar uma velocidade. Fechado, queridos? Bom, galera, fiquem em paz e até sexta-feira que nós nos encontraremos. Forte abraço!